Olá pessoal! Nesse vídeo falaremos de uma questão fundamental, os gastos com o período de aproximação e primeiros meses do filho em casa. Os gastos não são poucos e é fundamental que os futuros pais saibam disso e se organizem para dar conta deles. Inclusive é importante avaliar se teriam lastro financeiro para adotar mais longe de casa. Mas, antes de falarmos sobre o assunto do dia, quero pedir a ajuda de vocês. Para o canal continuar a crescer, preciso que vocês assistam a todos os vídeos, até mais de uma vez. Também se inscrevam, curtam, compartilhem e comentem. Desde já agradeço a todos vocês pela ajuda. Bora para o assunto do vídeo. Quando se está em processo de habilitação, é necessário definir se adotará localmente, dentro do estado ou em quais estados aceitaria adotar. É necessário que, antes mesmo de chegar nessa fase, os futuros adotantes já reflitam sobre suas condições econômicas para uma adoção que não seja na própria cidade em que moram. Essa reflexão é fundamental, pois se colocarem que aceitam adotar longe de casa deverão estar cientes de que gastarão muito dinheiro entre a aproximação e primeiro ano da chegada dos filhos. Vamos falar um pouco sobre cada tópico referente a essa questão. Em primeiro lugar, devemos entender que filhos custam caro e muito. Os gastos são muito altos, principalmente no início. Sejam filhos paridos ou adotivos. Sempre haverá gastos com médicos, exames, vacinas, roupas, materiais escolares, móveis de quarto, roupa de cama e banho, e muito mais. A colocação da criança em acompanhamento psicológico é de praxe e os pais deverão estar cientes de que nem sempre a rede pública conseguirá dar tantas sessões quantas as que a criança necessitará. Logo, esse gasto deve já estar computado como algo inegociável. Por isso, o primeiro ponto importante é, decidindo ter filhos, mesmo que primeiro se vá tentar filhos biológicos, é hora de começar a fazer uma poupança para os futuros gastos. Vocês deverão entender que é obrigatório dedicar uma parcela, mesmo que pequena, dos salários de vocês para essa poupança. Caso não tenham como desviar uma pequena quantia mensal para essa poupança, entendam que ainda não estão em condições de aumentar a família com filhos. O argumento de que a rede pública, escola e SUS, serão suficientes, é falaciosa. Não serão, e vocês devem se organizar para aumentar a renda familiar mensal antes dos filhos chegarem. É preciso estruturar a família para a chegada do seu membro mais importante, o filho ou filha que virá. É obrigação os pais, biológicos ou adotivos, proporcionarem aos filhos condições para que seja saudável física e psicologicamente. E não se enganem, isso custa dinheiro. Assim, o primeiro ponto a ser refletido é: ter filhos implica em gastos altos, e antes da chegada deles os pais deverão garantir uma reserva financeira inicial obrigatória. Sem isso, ter filhos seria irresponsabilidade e nada bom para a criança. Em segundo lugar, é preciso ter em mente que o perfil determinará o tempo de fila. Quanto mais restrito o perfil, maior o tempo de espera. Assim, se o perfil for restrito, ou seja, para crianças até 5 anos de idade, saudáveis, até 2, a espera, dependendo da comarca, claro, poderá chegar a 4 ou mais anos. Assim, é possível usar o tempo de espera para criar uma poupança para bancar a aproximação e os primeiros meses dos filhos em casa. O tempo de fila deve ser usado a favor da adoção, se capacitando para melhorar os rendimentos da família, reservando parte dos rendimentos para gastos futuros. Quanto mais tempo de fila, maiores as economias que poderão ser feitas. Não se deve aguardar a chegada para, só então, começar a reserva. Decidiu ter filhos? Comece a economia necessária para a chegada deles. Todavia, se você tem um perfil mais amplo, o tempo de fila será menor e o tempo para acumular uma reserva financeira será igualmente menor. Mas, fique claro, os filhos maiores não terão gastos menores. Os gastos serão os mesmos, e, não raro, até mais altos no início. Então, decidindo ter filhos, mesmo que ainda não se decidindo pela adoção, é hora de colocar na tabela de gastos mensais a reserva necessária para a chegada dos filhos. Perfis mais restritos, maior tempo de espera e, assim,
mais tempo para a poupança destinada aos gastos de aproximação e primeiros meses em casa. Quanto mais amplo o perfil, menor o tempo para acumular poupança. Atenção ao detalhe a seguir. Quem definir perfil para adoção especial, aquela de crianças com necessidades especiais ou portadoras de deficiências, tem que estar ciente de que o tempo de fila também será curto. Logo, o tempo para fazer o pé de meia será igualmente menor. E crianças especiais sempre demandarão mais gastos, principalmente no início, com busca de diagnósticos e muitos exames, não raro não cobertos pelos planos de saúde ou com longas filas no SUS. Tudo o que se puder economizar desde a decisão de ter filhos será importante para poder ofertar ao filho que virá os cuidados iniciais mais urgentes. Em terceiro lugar, é importante refletir, tendo tudo o quanto já falado aqui, sobre até qual distância poderão conseguir adotar. Quanto mais longe de casa, maiores os gastos. Mas, mesmo sendo próxima à cidade onde está a criança, haverá, no mínimo, o gasto de gasolina e pedágio. Serão várias idas e vindas antes da concessão da guarda. Idas 2 vezes por semana implicam em combustível e pedágio para 12 idas e vindas em um mês. Na ponta do lápis isso impacta o orçamento dos pretendentes inevitavelmente. Havendo dinheiro separado para essas idas e vindas, acumulado durante os anos de espera, dará aos adotantes um pouco mais de tranquilidade. Adotar em outros estados implica em um estudo prévio de como são os gastos por lá. Adotar em estado com mais turismo em determinadas épocas do ano, fará com que os gastos no mínimo dupliquem. Não raro a distância obriga a ida de avião e estadia entre 1 semana e 20 dias. Estar fora de casa, pagando hotel e alimentação, implica em gastos significativamente altos. Por isso fundamental, antes de dizer sim, questionar a equipe técnica sobre quantas idas e vindas, quanto tempo de estadia direta serão necessárias até a concessão da guarda. Estados como Acre, Roraima, Amazonas implicam em dificuldades de acesso a determinadas comarcas, onde se poderá exigir, para chegar, do fretamento de barcos ou pequenos aviões. O que não é nada barato. Então, na hora de escolher os estados em que aceitará adotar, reflita seriamente sobre essas questões antes de dar o seu sim. Em quarto lugar, é importante organizar onde pretenderão se hospedar e onde se alimentarão durante uma aproximação fora de sua cidade de moradia. A Vara da Infância e Juventude não tem qualquer obrigação de facilitar essas questões, proporcionando espaços para estadia ou alimentação dos pretendentes. É sua responsabilidade exclusiva buscar onde se hospedar e se alimentar durante a estadia para aproximação. Tendo escolhido em quais estados aceitarão adotar, comecem a estudar tipos de hospedagens que caberiam em seus bolsos: pousadas, Airbnb, quinto andar, casa de parentes ou amigos. Dependendo da espécie de hospedagem escolhida, havendo cozinha, o melhor seria priorizar fazer a própria comida, ao invés de fazer a maioria das refeições em restaurantes. Parte da estadia será na companhia das crianças, para melhor adaptação. Evite fazer de toda a estadia juntos uma festa e eterno passeio. Organize sim passeios mais econômicos, parques e shoppings, mas estar em casa, em família, também é importante para essa fase de aproximação. Em quinto lugar, planejem-se quanto ao trabalho. Tente sempre deixar acumular férias o máximo possível para as tirarem apenas quando chamados a adotar. Nem sempre será possível, já que a adoção poderá acontecer em qualquer época do ano, mas planejar-se profissionalmente é importante. É também preciso avaliar quanto apoio terá, ou não, do empregador no caso de adoção. Há empregadores que entendem e colaboram com os adotantes, permitindo que se faça uma organização das atividades que minimize os impactos da ausência do empregado adotante. Há, infelizmente, empregadores pouco sensíveis para essa questão, o que dificultará o agendamento da aproximação. E, pior ainda, há aqueles que são literalmente adotofóbicos e pouco ajudarão ou mesmo pressionarão os empregados com ameaças de demissão. Então, avaliem como são seus empregos para poderem organizar e planejar como enfrentarão os desafios de uma aproximação de 1 semana a 20 dias com seus empregadores. Em sexto lugar,
tenha em mente as diferenças culturais entre vocês e as crianças vindas de outras regiões do país. Nosso país tem dimensões continentais, e isso causa uma variação bem grande dos hábitos e cultura das várias regiões que o compõem. É necessário compreender a cultura e hábitos da região em que pretenderão adotar, para que a adaptação da criança seja a melhor possível, minimizando o choque cultural. Muitas crianças estranham imensamente o clima e a comida dos estados para os quais vão na adoção, e os pais devem estar cientes disso para tentar minimizar o impacto da transição. A cultura de origem deverá ser entendida e valorizada pelos novos pais, sem que se busque quebrar as raízes culturais dos filhos que chegam pela via da adoção. O jeito de falar e as expressões idiomáticas podem ser motivos para chacotas na escola, por exemplo. Então é importante estar preparado para essas possibilidades e pedir ajuda da escola nessa parte da adaptação. Em sétimo lugar, descubra se terá que propor a ação de adoção lá de onde virão seus filhos ou se poderá propor na sua cidade. Definindo onde deverá correr a ação de adoção, descubra se terá ou não que contratar advogado. Não releve essa informação. Ela é importantíssima, pois impactará financeiramente na adoção que farão. Cada estado tem sua tabela mínima. Valores mínimos que os advogados daquele estado poderão cobrar pelas mais variadas ações, inclusive as de adoção. Assim, os estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais e demais, terão tabelas com valores distintos. Já conheça a tabela do estado em que deverá propor a ação de adoção de seus filhos. Agora, atenção! Essas tabelas trazem valores mínimos. Ou seja, os advogados poderão cobrar mais, mas não menos. Assim, não se surpreenda se houver uma diferença significativa nos valores de honorários dos advogados com quem fizer contato. Os advogados, como outros profissionais, fazem parcelamento de seus honorários. Logo, questione sobre isso. Importante é contratar profissional que já tenha trabalhado em ações de adoção. Não contrate quem nunca fez uma adoção para minimizar os riscos da má aptidão técnica do profissional que pode prejudicar, e muito, a adoção de seus filhos. Em oitavo e último lugar, muito cuidado ao dizer sim para uma adoção fora de sua comarca. Principalmente se a distância for grande. Não descuide de tudo o quanto dissemos nesse vídeo, pois a desistência após o sim poderá trazer consequências negativas para a sua habilitação. Caso descuide das demandas de uma adoção muito longe de casa, poderá se assustar ou constatar que não conseguirá dar seguimento à adoção e, desistir, poderá fazer com que o juiz das crianças peça ao juiz da sua habilitação para que vocês sejam reavaliados. Nessa reavaliação será verificado se vocês ainda não estão imaturos para uma adoção e, se for o caso, poderá inclusive haver a suspensão da habilitação por até 1 ano. Coisa que certamente vocês não quererão. Assim, ao fixar o perfil de adoção, avaliem racionalmente se têm condições para adotar longe de casa. Quando chamados a adotar, estudem o máximo possível sobre o lugar em que estão as crianças e avaliem se estão preparados para as dificuldades que encontrarão para estadia, alimentação e deslocamentos. Após dizer sim, estejam já com tudo o mais organizado possível, diminuindo assim o estresse natural de estar em um local estranho para conhecer seus futuros filhos, que, naquele momento serão também completos estranhos para vocês. Os gastos serão muitos, não se enganem. Logo, preparem-se desde já. Relatos recentes informam gastos para adotar em outros estados na faixa de 15 a 38 mil reais. Não é pouco e não dá para dizer sim se não tiverem de onde tirar dinheiro para a empreitada. Mesmo porque, depois da guarda, os gastos continuarão a ser altos por pelo menos 1 ano. Há ainda outros pontos importantes que trataremos em outros vídeos no futuro. Mas, no momento, é o que tínhamos a discutir. Pela importância do assunto, pedimos que compartilhe esse vídeo e os demais do canal com outros futuros adotantes. Assim você os estará ajudando a fazerem adoções mais seguras no futuro. Gostaram do vídeo? Então ajude o canal se inscrevendo, curtindo e compartilhando esse e os demais vídeos e shorts.
Toda semana temos pelo menos 2 vídeos novos que ajudarão vocês a fazerem adoções legais, seguras e para sempre. Contamos com vocês. Até a próxima, pessoal!